Olá, senhores, minha saudação a todos. Meu nome é Giorgio Forgiarini, professor de Direito Administrativo do Verbo Jurídico, e estamos aqui com um aulão preparatório para o exame da OAB. Serão aproximadamente 1h30 de dicas, informações e conteúdo referente a diferentes pontos do direito administrativo com o objetivo de prepará-los para o tão importante exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Para não perdermos então tanto tempo, vamos direto às nossas dicas, abordando num primeiro momento os princípios aplicáveis à administração pública, conforme estabelecido pelo artigo 37 da Constituição Federal e também conforme estabelecido pelo artigo 2º da Lei 9784 de 1999. Senhores, antes de nós abordarmos os princípios de direito administrativo ou princípios da administração pública, como queiram, eu gostaria de falar um pouquinho sobre regime jurídico administrativo. Regime jurídico administrativo é o conjunto de regras, é o conjunto de leis, é o conjunto de normas que estabelece a atuação da administração pública. Melhor dizendo, que estabelece as relações entre a administração pública e os particulares. O que esse regime jurídico administrativo tem de tão especial? Tem o fato de que coloca a administração pública numa situação de superioridade em relação aos particulares. O que eu quero dizer, senhores? O regime jurídico administrativo possui dois princípios que antecedem os próprios princípios de direito administrativo. Passemos ao nosso quadro. Senhores, os princípios de direito, ou melhor dizendo, do regime jurídico administrativo são, num primeiro momento, princípio da supremacia do interesse público. Segundo o qual o interesse público prepondera sobre o interesse particular. E se nós formos analisar posteriormente toda a legislação, todo o regramento aplicável ao direito administrativo vem dentro dessa ideia de supremacia do interesse público, razão pela qual é um dos princípios do regime jurídico administrativo, conforme estabelecido por Celso Antônio Bandeira de Mello. Por outro lado, nós temos como segundo princípio, e servindo até certo ponto como um contraponto a este primeiro princípio, nós temos o princípio da indisponibilidade do interesse público. Indisponibilidade do interesse público. Senhores, nós temos um princípio que freia o outro. Querem ver como? Deixa eu terminar aqui. Pois bem, o primeiro princípio, o princípio da supremacia do interesse público, diz que o interesse público ele prepondera em relação ao interesse do particular, certo? Portanto, o princípio da supremacia do interesse público é o que coloca a administração pública em situação de superioridade sobre o particular. É o princípio da supremacia do interesse público que diz que a administração tem prerrogativas exclusivas e tem poderes específicos em relação ao particular, devendo o particular obedecer, acatar e cumprir com as determinações da administração pública. Porém, o princípio da indisponibilidade do interesse público vai dizer que essa supremacia aqui somente vai ser exercida dentro do interesse da coletividade. Jamais dentro do interesse pessoal do administrador. Jamais dentro do interesse particular do administrador público, da autoridade, seja ela quem for. O que eu quero dizer? A administração pública, ela é superior sim, porém, exclusivamente para atuar dentro do interesse da coletividade. Aquele ato administrativo praticado em desacordo com o interesse público, daquela autoridade, por exemplo, que tenta proveito pessoal, este ato será inválido porque ele infringe o princípio da indisponibilidade do interesse público. O que eu quero dizer?
Este princípio somente terá aplicação juntamente deste princípio. Estes aqui são os dois princípios do regime jurídico administrativo, ou, como a Maria Silvia Zanella de Pietro costuma dizer, são os supraprincípios. Eles estão acima dos demais princípios da administração pública. Ok? Muito bem. Então, senhores, agora nós observamos os princípios genéricos aplicáveis ao direito administrativo. Começo mencionando aqueles princípios estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal, que vai nos dizer que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios. Todos já conhecem aqui: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certo? Senhores, algo muito importante. Estes não são os únicos princípios aplicáveis à administração pública. São apenas os 5 expressos. E eles são aplicáveis à administração pública de todos os poderes. De todos os poderes. Executivo, legislativo e judiciário. Posteriormente, nós temos a Lei 9784. E aqui eu vou fazer uma menção expressa à Lei 9784. A Lei 9784 é a Lei dos Processos Administrativos em âmbito federal. Portanto, estabelece todos os procedimentos aplicáveis à administração pública. Justamente por isso, trata-se de uma lei que estabelece, podemos dizer assim, a coluna espinhal do direito administrativo. É a Lei 9784, que vai estabelecer também princípios além daqueles já trabalhados na Constituição Federal, aplicáveis à atividade administrativa como um todo. Aqui nós temos princípio da motivação, princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, princípio da ampla defesa e do contraditório, princípio da segurança jurídica e princípio do interesse público, além daqueles que já foram trabalhados anteriormente. Senhores, aqui estão todos os princípios aplicáveis à administração pública? Não. Existem outros princípios além destes. O princípio da indisponibilidade do interesse público, inclusive, que já foi citado, etc. Pois bem, pessoal, eu gostaria de citar outros princípios, mas eu vou fazê-lo depois, quando nós trabalharmos a administração pública. Aí eu faço um link, faço uma aproximação a respeito, tá bom? Muito bem. Ainda com relação aos princípios, gostaria apenas de trazer algumas súmulas do STF que vão nos ilustrar a aplicação dos princípios dentro do nosso Poder Judiciário. Súmula número 339 vai dizer que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Senhores, pelo princípio da legalidade, eu estou trazendo a súmula 339 para ilustrar o princípio da legalidade. Pelo princípio da legalidade, somente pode fixar remuneração, vencimento, lei. Somente lei pode fixar remuneração ou vencimento. Sendo assim, não pode o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores. Aliás, sob qualquer fundamento, tampouco fundamento de isonomia. Muito bem. Súmula 683, também do STF, diz aqui: o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Uma dúvida que muitos têm: pode ser estabelecido um limite para investidura em cargo público? Um limite de idade, um limite de altura, um limite de condições físicas? Sim, pode. Dentro do princípio da legalidade, somente lei pode fixar requisitos de idade ou de gênero, sexo, ou de limites físicos, requisitos físicos para a investidura em cargo
cargo público. Pode o edital estabelecer normas não previstas na legislação? Não. Somente lei pode estabelecer esses requisitos. E mais do que isso, esta lei deve atender ao princípio da razoabilidade. Ou seja, somente esse requisito legal vai ter validade perante a Constituição se a natureza do cargo justificar este requisito de idade, de gênero, seja lá o que for. É isso o que diz a súmula 683 do STF. Súmula 685, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Trazendo em miúdos, se ele começa a trabalhar como técnico administrativo, ele não pode passar para outra carreira, mediante promoção, ascensão profissional, progressão na carreira, não importa. Ele não pode, a menos que ele faça um novo concurso e seja aprovado num novo concurso. Estamos falando, mais uma vez, de princípio da legalidade, segundo o qual a administração somente poderá fazer o que estiver expressamente previsto ou autorizado por lei. E súmula 686, só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Portanto, concurso público que exija exame psicotécnico somente se na lei que cria o cargo público estiver estabelecida essa exigência. São enunciados que podem perfeitamente cair na prova, portanto, fiquem sempre atentos. Mudamos de assunto agora, passamos para a administração pública ou organização administrativa. Administração pública e organização administrativa. Senhores, com relação a esse tema, eu queria chamar a atenção para 3 fenômenos: os fenômenos da centralização, da desconcentração e da descentralização administrativa. Por quê? Vejam só. A centralização administrativa consiste no exercício de atividades administrativas pelo próprio poder central. Ou seja, pelo próprio município, pelo próprio estado, pela própria União, ou seja, pela própria administração direta. Por outro lado, nós temos 2 figuras que vão representar a distribuição dessas atribuições. Distribuição de atribuições fica ótimo, mas justamente a distribuição dessas atribuições em órgãos ou em entidades. Senhores, vejam só, desconcentração é a distribuição interna de atribuições e responsabilidades perante órgãos não dotados de personalidade jurídica própria e, portanto, subordinados ao poder central. Querem ver? Vejam só. Senhores, a desconcentração administrativa está aqui, quando nós temos uma entidade pública distribuída em diferentes órgãos, assim como acontece no nosso organismo. O nosso organismo ele é composto por diferentes partes especializadas no exercício de atribuições específicas. O que são estes? São órgãos. Assim como os órgãos administrativos. Vejam, as atribuições, elas são distribuídas internamente, perante órgãos. Pergunto, os órgãos possuem vida própria? Não, assim como os órgãos administrativos. Aqui nós teremos órgãos que serão subordinados uns aos outros. A Presidência da República vai subordinar os ministérios. Dentro dos ministérios, por exemplo, do Ministério da Educação, teremos a Secretaria de Educação Especial, Secretaria de Educação para Jovens e Adultos, Secretaria de Ensino à Distância, Secretaria de Ensino Superior e assim vai. Portanto, senhores, nós temos aqui uma desconcentração, uma distribuição interna perante órgãos,
não dotados de personalidade jurídica própria. A partir daí, nós chegamos à descentralização administrativa, que é o quê? É a distribuição de atribuições perante entidades dotadas de personalidade jurídica própria e, portanto, autônomas em relação ao poder central. Pessoal, essa descentralização administrativa é que vai fazer nascer a administração indireta. A administração indireta, que também é chamada de administração descentralizada, justamente por ser decorrente da descentralização. Fato importante. Senhores, estas entidades descentralizadas que nós temos aqui, elas são autônomas em relação ao poder central. Elas possuem liberdade, elas não são subordinadas. Na descentralização administrativa não existe vínculo hierárquico, não existe relação de subordinação. A Petrobras, ela não é subordinada ao Ministério de Minas e Energia. O INSS não é subordinado ao Ministério da Previdência. Eles são apenas vinculados para efeitos funcionais e financeiros. Muito bem. Portanto, nós temos aí a desconcentração e a descentralização, que são possível questão de prova, sem dúvida nenhuma. Falando em órgãos públicos, atentando às características dos órgãos públicos. Primeiro, tá? Eu vou falar sobre os órgãos públicos apenas, não sobre as entidades. Os órgãos públicos, eles integram a estrutura de uma entidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eles fazem parte de um organismo maior. Nós jamais poderemos conceber um órgão público por si só. Apenas ele se concebe existindo dentro de um mecanismo maior, assim como um pulmão, por exemplo, só tem sentido dentro de um organismo humano. Não há sentido de um pulmão sem um organismo que o inclua. O órgão público, a mesma coisa. Ele é sempre parte integrante de um organismo maior. Segundo, os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica própria. Mas aqui vem uma pergunta, tá? Bom, antes da pergunta eu já vou explicando. Não tendo personalidade jurídica própria, obviamente não pode firmar contratos, órgão público não firma contratos, órgão público não é parte em processos, mas nós temos exceções. Podem anotar aí. Os órgãos públicos podem firmar contratos de gestão. O que são os contratos de gestão, senhores? Os contratos de gestão são aqueles estabelecidos no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal de 88. Anotem aí, artigo 37, parágrafo 8º. Vamos analisar? Vamos, daqui a pouquinho. O que eu quero dizer? O contrato de gestão pode ser firmado por órgãos públicos. Ah, mas ele não tem capacidade jurídica. Eu sei, ele não tem personalidade, mas existe uma exceção constitucional a essa regra que permite que os órgãos firmem os tais contratos de gestão. E com relação a ser parte em processos, pode um órgão público ser parte em processos? Sim. Em que hipóteses? No caso, para a defesa de prerrogativas próprias que sejam ameaçadas por outro órgão público. E sempre na ação de mandado de segurança. Ou seja, os órgãos públicos, eles podem ser partes em ação de mandado de segurança para proteger prerrogativa que seja sua. Imaginem um órgão encarregado da concessão de licenciamentos ambientais. Imaginem que outro órgão, órgão de agricultura, esteja emitindo essas licenças ambientais indevidamente. Pois bem, o órgão
inicialmente responsável pode se proteger dessa invasão de competência, dessa invasão de prerrogativa, por meio da ação de mandado de segurança. Pergunta de prova, portanto, em hipótese alguma, jamais os órgãos públicos poderão ser parte em processos judiciais. Está errado, nós temos os mandados de segurança para a proteção de prerrogativas próprias. Alguns órgãos possuem autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Sim, o órgão é apenas uma parte de um organismo maior, mas alguns têm uma autonomia toda especial. Por exemplo, o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça é um órgão que representa o Poder Judiciário e tem autonomia de estabelecer o seu próprio orçamento, de administrar seus próprios recursos, nomeia seus próprios servidores, demite, exonera seus próprios servidores e assim vai. Tribunal de Contas, mesma coisa. Ministério Público, Defensoria Pública, todos são órgãos que possuem autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Os órgãos públicos também são resultado de desconcentração administrativa, como nós vimos anteriormente, eles são objeto de desconcentração e eles não possuem patrimônio próprio. O patrimônio dos órgãos públicos, na verdade, pertence à pessoa jurídica de que eles fazem parte. É isso com relação à desconcentração e aos órgãos públicos, senhores. Ponto. Aqui a gente avança para o Decreto-Lei número 200 de 1967. Porque o Decreto-Lei 200 de 67 vai falar sobre a administração direta e sobre a administração indireta. Onde a administração indireta, ela é composta justamente pelas entidades criadas pela descentralização administrativa. Artigo 4º. A administração federal compreende a administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa e blá blá blá, da presidência e dos ministérios, ou seja, poder central. E a administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria: autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações. A administração indireta, ela é também chamada de administração descentralizada, porque é objeto da descentralização. Senhores, apenas mencionando algumas figuras novas. Nós estamos passando já desde o ano de 2005, melhor dizendo, desde o ano de 1995, por uma reforma na administração pública com o objetivo de trazer mais agilidade à administração. E aí foram criadas as figuras das autarquias em regime especial, os consórcios públicos e as agências executivas. Autarquias em regime especial. Senhores, são autarquias que possuem ainda mais autonomia em relação ao poder central. Exemplos de autarquias em regime especial, vamos anotar aqui. Exemplos de autarquias: primeiro, as agências reguladoras. As agências reguladoras. Vocês sabem a ANEEL, a Anatel, a ANAC, a Anvisa, a NTT, todas as outras agências reguladoras? Pois bem, elas são autarquias. Autarquias em regime especial, é verdade, mas são autarquias. Portanto, elas compõem a administração indireta. Por outro lado, nós temos como exemplo ainda as entidades de classe. Entidades de classe, que também são autarquias em regime especial. Então nós pegamos como exemplo o CREFI, Conselho Regional de Educação Física, o CREA de Engenharia e Agronomia, nós temos ainda o CRO de Odontologia, o CREMERS de Medicina e a OAB. O que é a OAB? A OAB é uma autarquia em regime especial? Não. A OAB é uma entidade sui generis. É uma entidade sui generis. Por quê? Porque ela não possui uma formatação
em que se enquadre qualquer outra. Ela possui uma configuração própria, exclusiva. Ela não é nem autarquia em regime especial, também não é agência executiva. Ela é uma entidade como apenas a OAB e nenhuma outra. Certo? Como último exemplo de autarquia em regime especial, nós temos o Banco Central, o tal do Bacen. Certo? Muito bem. Os consórcios públicos podem ser associações de direito privado. Quando um município se associa a outro, simplesmente firma um contrato em que eles repartem obrigações e direitos entre si, tranquilo, não constituem entidade nenhuma, simplesmente firmam um contratinho, repartem as obrigações e etc. Ou então, elas podem ser formadas como autarquia. Neste caso, terão personalidade jurídica de direito público. Então vejam, ou serão uma simples associação privada, ou serão uma entidade da administração indireta, sob a forma de autarquia. As agências executivas. As agências executivas são autarquias ou fundações que firmarem contrato de gestão e que obtiverem maior autonomia em função do contrato de gestão. Aproveitemos e analisemos agora o contrato de gestão. Aquele contrato de gestão que os órgãos podem assinar. Olhem aqui. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta. Vejam, dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público. Então vejam só, o poder público central chama o órgão para conversar e diz: órgão, tu quer mais autonomia? Tu quer mais dinheiro, mais recurso, mais liberdade? Então tá, me dá resultados. Essa é a meta, esse é o objetivo do contrato de gestão, que pode ser assinado junto a órgãos. Prosseguindo, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre prazo de duração, etc, etc, etc. Ok? Muito bem. Vamos prosseguindo e vamos falar em poderes administrativos. Poderes administrativos, que são conjuntos de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance seus fins. Ponto. É isso. Senhores, poderes administrativos, então, são poderes conferidos por lei à administração pública. Olhem essa. Pessoal, tudo a gente pega e retoma lá os princípios da administração pública. Poderes administrativos obedecem ao princípio da legalidade. Poderes são prerrogativas especiais que a administração pública tem, prerrogativas são privilégios, para atender ao interesse da coletividade. Só que, como a administração pública só pode fazer o que está expressamente previsto ou autorizado por lei, logo se conclui que os poderes administrativos são prerrogativas conferidas por lei à administração pública. Por exemplo, aplicar uma multa de trânsito. Por exemplo, guinchar um veículo estacionado em local proibido. Demolir um imóvel ilegalmente construído. Interditar um estabelecimento comercial. Todos estes são poderes da administração pública. São possibilidades que só a administração pública tem. Nós não. Por isso são poderes administrativos. Olhem o que diz o Eli Lopes Meirelles a respeito. São prerrogativas conferidas por lei à administração pública e suas autoridades, com exclusividade para a persecução do interesse público. É isso, senhores. Muito bem, só que esses poderes administrativos, conforme estabelecido pelo Eli Lopes Meirelles, esses poderes administrativos eles são divididos em 6 grupos.
Nós temos o poder vinculado, nós temos o poder discricionário, nós temos o poder hierárquico, nós temos o poder disciplinar, o poder normativo ou regulamentar e o poder de polícia. Senhores, eu vou falar sobre 2 poderes em específico. Eu vou falar sobre o poder normativo ou regulamentar e sobre o poder de polícia, porque tem algumas questões que são bastante atuais. Passem para cá. Senhores, poder normativo ou regulamentar. Poder normativo ou regulamentar é o poder que tem o poder executivo de expedir decretos. Para quê? Para regulamentar, para detalhar, para ilustrar com mais minudências aquilo que a lei já estabelece. Esse poder normativo ou regulamentar, ele cabe com exclusividade ao chefe do poder executivo. Muito bem. O poder normativo ou regulamentar, ele está previsto lá no artigo 84, deixa eu colocar aqui, artigo 84, incisos 4 e 6 da Constituição Federal. Querem ver? Nós temos aqui nos incisos 4 e 6 2 tipos de decretos diferentes. Senhores, atenção aqui. Nós temos o decreto executivo e nós temos o decreto autônomo. Decreto autônomo. O decreto executivo está previsto no inciso 4º do artigo 84 da Constituição Federal. Para que serve o decreto executivo? Para executar. Para executar o quê? Para executar o que diz a lei. Ou seja, o decreto executivo é aquilo que nós chamamos de regulamento. É aquilo que nós chamamos de regulamento. É o que tem por objetivo trazer mais detalhes, mais informações em relação a uma lei que já existe. Para quê? Para possibilitar a sua execução prática e concreta. Isso é o decreto executivo. O decreto executivo sempre existiu. Sempre existiu. Muito bem. Até que nós tivemos a emenda constitucional número 32 de 2001 e foi incorporada a figura do decreto autônomo. O decreto autônomo está previsto aí no inciso 6º do artigo 84 da Constituição Federal. É esse aqui. O decreto autônomo, como a própria expressão já denuncia, ele vem sozinho ao mundo. Ele não vem depois de uma lei, ele não precisa acompanhar uma lei. Só que esse decreto autônomo, ele só pode ser expedido em 2 situações. Primeiro, para dispor sobre organização e funcionamento da administração, organização e funcionamento da administração, ou então para extinguir cargos públicos. Extinguir cargos públicos. Senhores, podem pegar aí. Peguem a Constituição Federal, artigo 84, inciso 6º. Tá bom. Por que eu estou chamando a atenção disso? E por que eu digo que isso é atual? Os senhores, como candidatos a advogados, como bacharéis em direito, devem ter acompanhado a polêmica do famoso decreto bolivariano, o decreto 8243 de 2014, que estabelece as políticas de participação direta, de democracia direta na administração pública federal. Surgiu uma grande celeuma, decreto 8243 de 2014, se quiserem podem pegar aí na internet, seja lá o que for. Pois bem, o decreto 8243 é um decreto, aqui, um decreto autônomo, expedido pela administração pública federal. Independente de uma lei anterior, qual é o objetivo daquele decreto? É dispor com relação à organização e o funcionamento da administração pública. E a ideia era trazer ainda mais
ainda mais mecanismos de participação popular, blá, 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 e assim por diante. Aí os senhores também, como bem informados, como leitores de jornais, revistas e etc., devem saber, mas o Congresso Nacional derrubou esse decreto. O Congresso Nacional extinguiu esse decreto, ou melhor, sustou esse decreto. É verdade. Com base no artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal. O artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal diz que, olhem só, é competência do Congresso Nacional sustar significa suspender os atos regulamentares que exorbitem do princípio da legalidade. Ou seja, estes decretos, qualquer decreto na verdade, pode ser sustado pelo Congresso Nacional, suspenso pelo Congresso Nacional, caso o Congresso entenda que exorbita o princípio da legalidade. É isso, senhores. Artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal. Tá bom? Pois bem, esse foi o poder normativo ou regulamentar. Só quis trazer esse detalhe porque pode ser que caia na prova, então é possível sim o Congresso Nacional sustar atos emanados do Poder Executivo. Adentro agora a figura do poder de polícia. Quero chamar a atenção para a figura do poder de polícia. Porque o poder de polícia é o poder de o Estado restringir, limitar ou condicionar o uso de bens, o gozo de direitos e o exercício de atividades por particulares. Olhem só, o Estado pode intervir nas nossas vidas, na nossa propriedade, nas nossas atividades e nos nossos direitos. Quando ele assim o fizer, fará em nome do poder de polícia. Este poder de polícia, portanto, é que demonstra a superioridade da administração pública em relação a nós particulares. Obviamente, desde que atuando dentro do interesse público, dentro do interesse da coletividade. Tá bem. Senhores, analisem aqui, nós temos algumas características do poder de polícia que são muito importantes. Olhem só. Algumas, portanto, características. Atividade restritiva quanto a direitos, atividades e bens. Poder de polícia é quando o Estado restringe particulares. É quando o Estado restringe particulares. O poder de polícia tem uma natureza discricionária, isso todos nós sabemos, porém, em algumas hipóteses, terá sim uma natureza vinculada, mas a característica predominante é a sua discricionariedade, tem um caráter liberatório com a figura dos alvarás, é sempre de natureza geral, certo? O poder de polícia ele tem uma natureza geral, ou seja, ele não incide apenas sobre o Jorge, apenas sobre o Luiz, apenas sobre o Fernando, não. Ele incide sobre todo mundo. Cria obrigações de não fazer, em regra geral, atinge particulares, e eu queria chamar a atenção para a letra G, aqui que nos fala que o poder de polícia, ele é indelegável. Será certo isso, senhores? Vejam só. Aqui. Poder de polícia. A pergunta é, o poder de polícia, ele é exercido dentro da superioridade do Estado em relação aos particulares. Muito bem. Então a pergunta que sempre se fez é, dentro deste poder de polícia, pode ser delegado a particulares o exercício da superioridade que só cabe ao Estado? Ou seja, este poder de fiscalizar, de restringir, de controlar, pode ser delegado a particulares? Bom, senhores, quanto a isso existem duas lições em específico. Primeiro, eu vou falar de Celso Antônio Bandeira de Mello. Celso Antônio Bandeira de Mello diz que o poder de polícia, ele é indelegável. Ele não pode ser delegado a particulares.
Por quê? Porque um particular não pode se sobrepor ao outro. Porém, o Celso Antônio Bandeira de Mello diz que os atos materiais tendentes à concretização posterior do poder de polícia, estes sim podem ser delegados a particulares. Por quê? Porque os atos materiais não são o poder de polícia propriamente dito. Jorge, não entendi nada. Olhem um exemplo. Senhores, pardais. Os pardais, eles podem ser de uma empresa privada, que tira as fotos, que faz a medição da velocidade. Isso é apenas um ato de natureza material. Isso não é o poder de polícia propriamente dito. Essa foto tirada pelo pardal vai ser remetido lá ao Departamento de Trânsito. E é o Departamento de Trânsito que vai aplicar a punição. Ou seja, o poder de polícia é exercido sim pela empresa, pela administração pública, muito embora atos materiais, atos preparatórios sejam praticados por entidades privadas. Vou pegar outro exemplo, as zonas azuis, né? Os estacionamentos rotativos, muitas vezes são empresas privadas que fazem a fiscalização, coleta, controle, muitas vezes. E aí, eles fazem a anotação, remetem para o Departamento de Trânsito e aí o Departamento de Trânsito é quem vai aplicar a multa quando for o caso. Essa é a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello. Porém, nós temos um entendimento do STJ e que é acompanhado por vários outros tribunais. Este entendimento do STJ, que é acompanhado por vários outros tribunais, diz o seguinte: o poder de polícia, ele consiste em 4 atividades. Atividades de regulação, punição, fiscalização e consentimento. Tá? Regulação. O poder de polícia também tem o poder de expedir normas, decretos que regulamentem a atividade. Isso aqui é indelegável, segundo o STJ, indelegável. A atividade de punição, aplicar a multa, aplicar a cassação da carteira de habilitação, aplicar, seja qual for a penalidade, a punição também é indelegável. Agora, a fiscalização, seja por meio de pardais, seja por meio de agentes, zonas azuis, etc., a fiscalização, ela é delegável. E o consentimento é quem expede os alvarás, ou melhor, é quem pratica os atos tendentes à expedição dos alvarás, também é delegável. Exemplo, senhores, as autoescolas. As autoescolas. São as autoescolas que vão aplicar as provas e que vão dar as aulas, etc., para depois ser expedido o alvará pelo Departamento de Trânsito. Mas todos os atos para aquele consentimento são delegáveis à iniciativa privada. Tá bom? Muito bem. Isso com relação aos poderes administrativos. Chegamos aos atos administrativos. E aqui, com relação aos atos administrativos, vou manifestar apenas algumas características, né, que na verdade todos já conhecem. Os atos administrativos são manifestações de vontade, oriundas da administração pública ou de quem lhe faça às vezes. Ponto. Senhores, já caiu em prova da OAB e é importante deixar claro. Ato administrativo é praticado exclusivamente por entidade pública? Não. Pode ser sim praticado por entidade privada. Por exemplo, as empresas privadas concessionárias de serviços públicos. Uma distribuidora de energia elétrica
que expede uma notificação dizendo que o registro, o medidor de energia elétrica de uma dada residência está fraudado. O que nós temos aí? Nós temos um ato administrativo que goza da presunção de veracidade e de legalidade e veracidade das alegações, que goza de autoexecutoriedade, ou seja, todos os requisitos dos atos administrativos. Portanto, mesmo que seja praticado por empresa privada, desde que essa empresa privada seja prestadora de serviços públicos. Ou seja, a noção de ato administrativo está vinculada à noção de serviço público. Como providência complementar à lei e sempre... E aqui, senhores, vejam só. Em provas de direito, a expressão sempre ela é muito mal vista, né? Aliás, todas as expressões muito generalizantes. Sempre, nunca, jamais, todo, qualquer... Sempre são mal vistas. Mas aqui eu posso utilizar a expressão sempre. Por quê? Porque todo ato, eu disse, todo ato, está sujeito a reexame pelo judiciário. Porém, exclusivamente quanto à legalidade. O poder judiciário, senhores, pode analisar todo e qualquer ato, desde que quanto à legalidade. O poder judiciário só vai dizer se é legal ou se é ilegal. O poder judiciário não vai dizer se é bonito, se é bacana, se é interessante. Vai dizer apenas se o ato é legal ou ilegal. E todo ato administrativo está sujeito ao reexame de legalidade. Tá bom? Muito bem. Nós temos 5 elementos dos atos administrativos, que são a competência, a forma, a finalidade, motivo e o objeto. Competência, forma, finalidade, motivo e o objeto. Todo ato administrativo deve, portanto, atender a estes 5 elementos. Eu vou falar especificamente quanto à competência. Senhores, a competência do ato administrativo, ela é intransferível e ela é irrenunciável. Está descrito lá no artigo 11 da Lei 9784. Lá no artigo 11, tá? Pessoal, prática de ato administrativo. Quem é que estabelece qual é a competência de uma certa autoridade? Lei. É a lei que vai dizer, cabe ao presidente da República, incumbe ao delegado de polícia, são atribuições do auditor fiscal da Receita, cumpre ao agente administrativo, ou seja, as competências são estabelecidas por lei. De forma que essa competência não pode ser transferida. Eu não posso transferir uma competência que é minha para um outro servidor. Não, hipótese alguma. Eu não posso deixar de cumprir com as minhas atribuições. Senhores, se eu sou um guarda de trânsito, eu tenho a competência para aplicar multas de trânsito. No momento em que eu deixo de fazer isso, encontrei o carro do meu amigo, não, parceria, não vou multar. Isso é renunciar a uma competência. Isso é ilegal, porque a competência é irrenunciável. Mais do que isso, no momento em que eu renuncio uma competência que me foi atribuída por lei, eu estou agindo com abuso de poder. O poder não me foi dado para exercer da maneira como eu bem entendo. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Eu não posso dispor do interesse público assim. Não, eu ganho um poder não para brincar com ele. Eu ganho esse poder para exercer sempre que o poder público, ou melhor, que o interesse público determinar. Isso é o caráter irrenunciável da competência. Porém, todavia, contudo, entretanto, a competência ela é delegável e avocável, conforme estabelecido lá
nos artigos 12, 14 e 15 da Lei 9784. Delegar, eu posso emprestar a competência para um particular exercer em meu nome. Eu apenas emprestei, eu continuo sendo titular da competência, eu não transferi essa competência. Existe uma diferença entre transferir e delegar. A competência, ela é delegável, sim. E avocar significa chamar para si uma competência que é de um inferior hierárquico. Muito bem. Senhores, para encerrar aqui um tema bastante simples, no nosso artigo 53 da Lei 9784, a anulação e revogação dos atos administrativos. Senhores, vejam só. Podem pegar aí, por gentileza, o artigo 53 da Lei 9784 e vamos fazer aqui algumas breves análises. Eu estou falando do quê? Estou falando da extinção dos atos administrativos. Essa extinção poderá se dar por revogação ou por anulação. Tá? Muito bem, vamos fazer um quadro aqui. E neste quadro vamos colocar as características. Muito bem. As formas de extinção dos cargos públicos quanto aos critérios, quanto aos efeitos e quanto às competências. Querem ver? Pois bem. Critérios. A revogação dos atos administrativos, conforme vocês podem depreender do artigo 53 da Lei 9784, a revogação vai se dar com base em critérios de conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade que fazem parte do que, senhores? Parte do mérito administrativo. Mérito administrativo. Tá bom? Por outro lado, a anulação de ato administrativo vai se dar com base em critérios de legalidade. Ao se constatar que o ato administrativo é ilegal, ele deverá ser anulado. Por outro lado, com relação aos efeitos, os efeitos da revogação são efeitos ex nunc, ou seja, daqui para frente, daqui para diante. Serão efeitos, portanto, não retroativos. Efeitos não retroativos. Ao passo em que na anulação nós teremos efeitos ex tunc, ou seja, efeitos retroativos. Por fim, as competências, a revogação tem competência exclusiva da administração pública. Apenas a administração pública pode revogar seus próprios atos. Pode o Tribunal de Contas revogar um ato da administração pública? Não. Pode o Poder Judiciário revogar um ato da administração pública? Não. Pode o Legislativo revogar um ato da administração pública? Não. Somente a própria administração pública. Por outro lado, a anulação, a extinção em função de critérios de legalidade poderão se dar pela própria administração pública ou Poder Judiciário. Pela própria administração pública ou Poder Judiciário. Quanto à responsabilidade civil do Estado, ainda falando sobre uma parte bastante doutrinária, bastante teórica do direito administrativo, a responsabilidade civil do Estado não possui uma legislação específica. A responsabilidade civil do Estado até possui alguns projetos de lei tramitando para dispor com relação à responsabilidade civil do Estado, assim como existem projetos de lei de concursos públicos, existem inúmeros projetos de lei, até uma lei orgânica da administração
Administração Pública Federal, estava sendo gestada na Câmara, no Congresso Nacional, porém não tem um deslinde, não vão adiante, não são concluídos, portanto ainda a responsabilidade civil do Estado não dispõe de uma lei específica. Aliás, acho que também não é o caso, mas vamos lá. Responsabilidade civil do Estado nada mais é do que o dever de o Estado responder por danos causados a particulares. Isto é a responsabilidade civil do Estado, o que também é chamado de responsabilidade extracontratual. Senhores, a responsabilidade civil do Estado, ela deriva de uma evolução doutrinária que vem desde os tempos remotos, desde o período colonial, onde o regime absolutista estabelecia uma irresponsabilidade civil do Estado, ou seja, o Estado não tinha que indenizar a ninguém. Porém, a coisa evolui, nós temos, portanto, inúmeras teorias que ilustram a responsabilidade civil do Estado, até que nós chegamos às teorias que se aplicam no direito administrativo. Nós podemos afirmar hoje que no Brasil se aplicam duas teorias. A teoria da culpa administrativa, nos casos de omissão do Estado, e a teoria do risco administrativo. Vou falar um pouco sobre a teoria da culpa administrativa. Senhores, a teoria da culpa administrativa é uma teoria que se baseia na ideia da faute de service. Uma teoria francesa, uma teoria que na verdade não possui uma significação precisa no português. A expressão faute ou faute não possui uma tradução literal para o português. Muito bem, mas essa teoria da faute de service, ela foi incorporada no direito brasileiro sob 3 prismas diferentes. Primeiro, falta de um serviço público. Ou seja, quando nós temos um serviço que deveria ter sido prestado e não foi, por exemplo, o cidadão chega num hospital público para ser atendido e não recebe atendimento. Nós temos a falta de um serviço. Por outro lado, nós temos um serviço que é prestado de maneira irregular, nós temos a falha num serviço. Ele chegou, foi ao hospital, porém ele foi atendido, porém não foi atendido com os equipamentos corretos, não possuíam uma UTI à disposição dele, portanto ele foi colocado numa sala junto com outros internos e outros internados e, portanto, ele acabou tendo uma infecção, seja lá o que foi. Houve o atendimento, mas houve uma falha no atendimento. Portanto, nós temos aí a aplicação também da teoria da culpa anônima ou da culpa administrativa. E, por fim, nós temos ainda a ideia de atraso no serviço. Isso tudo decorre da faute de service, quando aplicável ao direito brasileiro. Todas essas 3 circunstâncias aqui nos levam à aplicação da teoria da culpa administrativa, ou teoria da culpa anônima, quando não se pode culpabilizar especificamente um servidor ou outro. Não se pode culpabilizar um servidor em específico, é a administração pública inteira responsabilizada. Nós temos uma culpa em nome do poder público. Portanto, aplica-se a faute de service. Certo? Por outro lado, nós temos a teoria do risco administrativo. A teoria do risco administrativo é aquela segundo o qual a administração pública assume os riscos pela atividade que ela exerce e, portanto, leva à responsabilização do Estado por danos causados por seus agentes
por danos causados por um agente em específico no exercício de suas atribuições, independentemente de dolo ou culpa. Vejam, a teoria do risco administrativo leva em consideração a modalidade objetiva de responsabilização. Objetiva porque independe de dolo ou culpa. Já a teoria da culpa administrativa, é preciso que se demonstre uma culpa do Estado, é preciso que se demonstre uma culpa da administração pública. Ambas as teorias são aplicáveis, portanto, no direito brasileiro. A teoria da culpa administrativa, notadamente nos casos de omissão do Estado, de falha do Estado, de erro do Estado, e do risco administrativo no caso de danos cometidos individualmente por um particular. Senhores, a responsabilidade civil do Estado, ela está prevista no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. E aqui tem um detalhe também que é importante mencionar. A quem se aplica esses dispositivos? Esse dispositivo se aplica a todas as entidades da administração indireta? Não. Se aplica a empresas privadas? Talvez. Se aplica a quem o artigo 37, parágrafo 6º? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos. Vejam, pessoas jurídicas de direito público, entidades da administração direta, autarquias e fundações, quando as fundações forem de direito público. E as de direito privado, quando prestadoras de serviços públicos. Todas as entidades da administração indireta prestam serviços públicos? Não. Nós temos empresas públicas e sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica. Caixa Econômica Federal, Banrisul, Petrobras, prestam serviço público? Não. Desempenham atividade econômica. Então não tem responsabilidade? Claro que tem, mas é estabelecida pelo Código Civil. É estabelecida lá pelo Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do artigo 37, parágrafo 6º, está afeta à prestação de serviços públicos. Inclusive, empresas privadas, prestadoras de serviços públicos como distribuição de energia elétrica, transporte coletivo, telefonia, a estas se aplica o artigo 37, parágrafo 6º. Quanto aos procedimentos de licitação, senhores, conforme estabelecido pelo artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal e também pela Lei 8666, obviamente, Lei 8666, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, eu vou começar falando sobre os princípios aplicáveis às licitações, tá? Existem alguns princípios que são princípios genéricos, que são aplicáveis à atividade administrativa em geral, conforme inclusive nós já analisamos lá no começo desse aulão. Legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, etc, etc, etc. Mas eu quero chamar a atenção de alguns princípios em específico. O primeiro deles, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que está estabelecido lá no artigo 41 da Lei 8666. Vejam o que diz o artigo 41. Diz o seguinte: a administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada. Pessoal, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, portanto, diz que o instrumento convocatório estabelece a lei dentro do procedimento de licitação. E mais do que isso, o instrumento convocatório, vulgo edital, ele vai vincular o procedimento de licitação, mas também a execução do contrato. O contrato que vai sobrevir à licitação também será executado, será firmado e será recebido o objeto desse contrato de acordo com os termos do instrumento convocatório. Então, o instrumento convocatório, o edital de licitação, vai vincular a licitação e vai vincular também a execução do contrato administrativo. Certo? Muito bem, chamo a atenção também para o princípio da adjudicação compulsória prevista no artigo 50. O que é a adjudicação? A adjudicação é a chamada
do licitante vencedor para assinar o contrato. A adjudicação não se confunde com a assinatura do contrato propriamente dita. A adjudicação é quando a empresa vencedora da licitação, melhor dizendo, é quando a administração pública atribui o objeto do contrato à empresa vencedora. Tá bem. O artigo 50, senhores, vai dizer o seguinte, deem uma analisada, procurem aqui. A administração não poderá celebrar o contrato com preterição da ordem de classificação da proposta ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório, sob pena de nulidade. Trazendo em miúdos, obrigatoriamente a adjudicação vai acontecer dentro dos critérios de classificação da licitação. Primeiro chama o primeiro colocado, depois chama o segundo colocado, depois chama o terceiro colocado e assim sucessivamente. Porém, todavia, contudo, entretanto, eu posso afirmar que o vencedor licitante tem direito adquirido à assinatura do contrato? Tem direito adquirido à adjudicação? Não. Senhores, o vencedor da licitação não tem direito adquirido, porque pode ser que não saia o contrato posterior. Agora, se sair, se alguém for adjudicado, obrigatoriamente esse alguém será o licitante vencedor. Tá bom? Muito bem. Inexigibilidade e dispensa. A inexigibilidade está prevista no artigo 25 da Lei 8.666, ao passo em que a dispensa está prevista nos artigos 17 e 24. No artigo 17 nós temos as hipóteses de licitação dispensada, ou, como Maria Silvia Zanella de Pietro chama, licitação proibida. Licitação dispensada significa licitação proibida. E ali tem nos incisos 1 e 2, do artigo 17, nós temos as hipóteses em que é proibido que se faça licitação. No artigo 24, nós temos as hipóteses em que podem ser dispensadas pela administração pública a realização de procedimento de licitação. Senhores, chamo a atenção para o seguinte dado. O artigo 25, que fala sobre as hipóteses de inexigibilidade de licitação, o artigo 25, ele tem um rol que é meramente exemplificativo e que, portanto, devem ser interpretados de maneira ampliativa. Ou seja, de maneira a admitir hipóteses não expressamente previstas na lei. Por outro lado, as hipóteses de licitação dispensável e dispensada devem ser interpretadas de maneira taxativa. Ou seja, é um rol taxativo que deve ser interpretado de maneira restritiva, de maneira a não permitir outras circunstâncias que não aquelas expressamente aqui mencionadas. Prossigo. As modalidades de licitação estão previstas no artigo 22, são aquelas 5 que nós conhecemos: concorrência, tomada de preços, convite, leilão e concurso. Certo? Não esquecendo ainda a modalidade de licitação exclusiva para bens e serviços tidos como comuns, pregão, lá da Lei 10.520, tá bom? Pregão, falar rapidamente sobre pregão, modalidade indicada para a aquisição de bens e serviços considerados comuns é o pregão. Pregão esse que ele é caracterizado, em primeiro lugar, por ter uma inversão das fases de classificação e habilitação. Primeiro classifica e depois habilita. Primeiro faz a classificação das propostas, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e depois faz a habilitação das propostas. O primeiro colocado é chamado a se habilitar. Caso não consiga se habilitar, aí vem o segundo. É o contrário de todas as outras modalidades de licitação. Porque em todas as outras modalidades de licitação vem o pessoal e se habilita. E depois de todos habilitados é que se faz a classificação. Aqui no pregão não.
No pregão da Lei 10.520, primeiro faz a classificação das propostas. Feita a classificação, chama o primeiro colocado e diz: vem aqui, meu querido, vem aqui se habilitar. E caso não consiga, vem o segundo, vem o terceiro e assim sucessivamente. Muito bem. Chegamos aos contratos administrativos, também conforme previsto pela Lei 8.666. Com relação aos contratos administrativos, eu gosto de falar muito sobre as cláusulas exorbitantes. Por quê? Porque 70% dos contratos estão aqui. Senhores, o contrato administrativo ele não é um contrato igual ao contrato particular. Porque o contrato administrativo reserva à administração pública uma série de prerrogativas que só a administração pública tem, que não alcança particulares. O contrato administrativo se caracteriza, portanto, por um certo desequilíbrio em prol do poder público. E este desequilíbrio é trazido justamente pelas cláusulas exorbitantes. São cláusulas, portanto, que exorbitam a teoria geral dos contratos, porque essas cláusulas não existiriam em contratos de particulares, em hipótese alguma. Seriam nulas essas cláusulas em contratos envolvendo particulares. Porém, em contratos administrativos, são perfeitamente lícitas e fazem valer os seus efeitos. Muito bem. São prerrogativas especiais da administração pública, decorrentes do regime jurídico de direito público, ou seja, as cláusulas exorbitantes, elas decorrem não da vontade do contratante, da administração, da autoridade administrativa, decorrem de lei. Não são impostas pela administração, mas expressamente previstas na legislação. E, senhores, as cláusulas exorbitantes em espécie, ou seja, aquelas cláusulas que beneficiam a administração pública, desequilibrando, portanto, a administração pública em relação ao particular. Primeiro, a alteração unilateral das cláusulas contratuais. Está previsto, peguem o artigo 58. Artigo 58, inciso 1º, vai dizer, é prerrogativa, do poder público alterar unilateralmente as cláusulas dos contratos administrativos. Alterá-los unilateralmente, está previsto aí. Depois nós temos o artigo 65, inciso 1º. O artigo 65 vai falar sobre todas as hipóteses de alteração dos contratos, inclusive a alteração unilateral. Nós temos a rescisão unilateral. A administração pública pode rescindir unilateralmente o contrato administrativo, nas hipóteses do artigo 79, inciso 1º. E o artigo 79, inciso 1º, vai fazer uma referência ao artigo 78, incisos 1 a 12 e 17. São as hipóteses de rescisão unilateral do contrato administrativo. Coisa que num contrato entre particulares não acontece. Não pode haver. Fiscalização e ocupação de bens do contratado. Chamo a atenção a figura da ocupação de bens do contratado. Por quê? Porque a administração pública pode ocupar diretamente bens da empresa contratada. Caso constate que a empresa, portanto, está cometendo irregularidades. Por exemplo, uma empresa de coleta de lixo. Ao constatar que essa empresa está agindo de maneira irregular, a administração pública pode tomar conta dos bens dessa empresa. Para quê? Para averiguar o cometimento de irregularidades. Para investigar, para saber, o lixo que diziam estar colocando no aterro, na verdade estão jogando no rio. Muito bem, pode tomar conta dos caminhões, das máquinas, até do pessoal para investigar. Mais do que isso, pode ocupar bens do contratado, de acordo com o artigo 58, inciso 5º, também para garantir a continuidade do serviço no caso de rescisão. Imaginem o seguinte, rescindem o contrato com a empresa de coleta de lixo. Para garantir a continuidade, até que se contrate uma nova empresa, pode a administração pública tomar conta dos bens dessa empresa. Para quê? Para garantir a continuidade do serviço.
A aplicação direta de penalidades, está lá no artigo 87, o poder público pode aplicar penalidades à empresa contratada, penalidade de advertência, multa, suspensão do direito de contratar e participar de licitações e declaração de inidoneidade. Está previsto. A anulação do contrato administrativo, artigo 59. Restrição ao uso da exceptio non ad implete contractus. Senhores, aqui a coisa fica muito clara. A cláusula da restrição ao uso da exceptio non ad implete contractus, exceção de contrato não cumprido, diz o seguinte, vejam só. A administração pública pode atrasar seus pagamentos em até 90 dias. Mesmo assim, a empresa contratada é obrigada a continuar exercendo suas atividades. O que é exceptio non ad implete contractus? É a exceção de contrato não cumprido. É a exceção de contrato não cumprido. Ou seja, dentro do direito civil, se uma pessoa deixa de cumprir a sua parte no contrato, logo depois a outra contratada pode dizer, também não vou continuar cumprindo a minha. Se tu não me paga, eu não trabalho. Pois bem, aqui, essa exceção de contrato não cumprido, ela sofre uma restrição. Uma restrição de quanto? De 90 dias. Está lá no artigo 78, inciso 15. Por 90 dias, a empresa contratada é obrigada a continuar trabalhando por mais que a administração pública não cumpra com suas atribuições. E, por fim, nós temos a exigência de garantia, conforme previsto no artigo 56, exigência de garantia que a administração pública exige, mas quem define a modalidade de garantia é o contratado. O artigo 56, parágrafo 1º, vai estabelecer lá quais são as modalidades de garantia. Fiança bancária, seguro-garantia, títulos da dívida pública, tá tudo lá, né? Muito bem, é a empresa que escolhe, olha, eu vou dar caução em dinheiro. Não, eu quero fiança bancária. A administração pública pede, mas a empresa contratada é quem escolhe. Senhores, com relação ainda aos contratos administrativos, chamo a atenção para o que diz o artigo 60. O artigo 60 é possível cair em prova, especificamente o parágrafo único. Especificamente o parágrafo único. Por quê? Olhem só. O parágrafo único diz o seguinte, é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo de pequenas compras, de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% do limite estabelecido no artigo 23, inciso 2º, a linha A desta lei, em regime de adiantamento. Pergunta de prova. Todo contrato administrativo, obrigatoriamente será escrito. Tá certo ou tá errado? Está errado. Por quê? Porque é possível, sim, contrato administrativo na forma verbal. Qual é o contrato administrativo? Em que hipóteses o contrato pode ser firmado na forma verbal? Na forma do artigo 60, parágrafo único da Lei 8666. O contrato pode ser feito de boca, verbalmente. Aquele valor que está estabelecido ali é um valor de R$4.000. Ou seja, os contratos cujos valores sejam inferiores a R$4.000 em regime de pronto pagamento e blá 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 e blá 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 e assim por diante, tá? Então a informação é que não necessariamente o contrato administrativo será firmado na forma escrita, podendo se dar também na forma verbal. Chegamos aos serviços públicos. Serviços públicos que estão previstos na Constituição Federal, e para falar sobre serviços públicos, vou me valer aqui do nosso quadro, só para lhes dizer o seguinte, senhores. O serviço público, ele pode ser prestado de forma centralizada ou de forma descentralizada.
Antes de mais nada, tá? Eu estou falando de serviços públicos. A titularidade, deixa eu colocar aqui, tá? A titularidade do serviço público, titularidade, não titularidade, titularidade do serviço público, ela cabe sempre à entidade da administração direta. Serviço público é sempre de competência estabelecida por lei para a administração direta. Senhores, serviço público é aquele serviço que é exercido por competência legal, que a lei estabelece como sendo competência do poder público e que é exercido dentro do regime de direito público. Importante isso. Ou seja, a autoridade, melhor dizendo, a entidade que presta o serviço público presta em condições de superioridade em relação ao particular. Fique bem claro, tá bem? A titularidade será sempre da administração direta. E o serviço ele pode ser prestado de maneira centralizada pela própria entidade da administração direta, como, por exemplo, quando o próprio município, com seus próprios servidores e suas próprias máquinas, recolhe o lixo das ruas. Nós temos uma hipótese de serviço que é prestado de maneira centralizada. A própria entidade cuja titularidade é o serviço público, a entidade da administração direta, resolve prestar aquele serviço agora. O serviço público será prestado de maneira descentralizada e isso ocorrerá por meio de delegação ou por meio de outorga. Quando ocorre a delegação? Ocorre a delegação quando uma empresa privada assume a prestação do serviço público. Quando uma empresa privada assume a prestação do serviço público. Quando que ocorre a outorga? A outorga ocorre quando se cria uma entidade da administração indireta. Então peguemos uma cidade, por exemplo, isso acontece muito aqui no estado do Rio Grande do Sul. Peguemos uma cidade, por exemplo, onde nós temos duas empresas de transporte coletivo. Transporte coletivo é um serviço público. Transporte coletivo é um serviço público de competência do município. No caso do transporte coletivo urbano, obviamente. Imaginem um município que nós temos duas empresas de transporte coletivo urbano. Uma empresa privada e uma empresa pública, constituída só para prestar aquele serviço. Então tá, neste município nós teremos duas hipóteses de descentralização do serviço. Nós teremos uma hipótese de outorga, com relação àquela empresa pública que foi criada, e uma hipótese de delegação em relação àquela empresa privada que está prestando o serviço público e explorando, tirando lucro e assim sucessivamente. São duas, portanto, as circunstâncias: delegação e outorga. Que fique bem clara a diferença entre uma coisa e outra. Quando o poder público abre uma licitação para permitir que empresas privadas, para conceder a empresas privadas a prestação de serviços públicos, é delegação. Quando cria uma empresa privada, uma entidade pública para prestar aquele serviço, será outorga. Eis a grande diferença. O artigo 175 da Constituição vai dizer basicamente isso. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão. Voltemos aqui para o nosso quadro, senhores. A delegação que nós temos aqui, ela poderá se dar por meio de concessão ou permissão. Simples assim. Tá bom? Muito bem. O artigo 175 já estabelece as duas possibilidades, tanto a concessão como a permissão. Sempre
através de licitação. Toda e qualquer hipótese de delegação de serviço público à iniciativa privada requer uma licitação. Prosseguindo, aqui nós temos justamente isso, prestação de serviços públicos, sendo centralizada ou direta, ou ainda descentralizada ou indireta. De maneira descentralizada ou indireta pode ser por delegação ou por outorga, conforme já mencionamos. Por fim, falar do serviço público adequado. Serviço público adequado previsto no artigo 6º da Lei 8987. Lei 8987, que é a lei que regula a prestação dos serviços públicos e regula a sua delegação à iniciativa privada, e vai estabelecer que serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Quer entender um pouquinho mais com relação a isso? Dê uma olhada nos parágrafos 2º e 3º desse artigo 6º. Dê uma olhada nos parágrafos 2º e 3º. Vocês vão ver que a continuidade pode ser interrompida no caso de inadimplemento. O cara não paga a conta de luz, é claro que pode cortar a conta de luz dele. Ou então no caso de problemas técnicos, em situações de emergência, etc. e etc. E também a atualidade compreende o aprimoramento e a expansão para a prestação dos serviços públicos. Posteriormente, temos as formas de extinção das concessões previstas lá no artigo 35 e melhor especificadas nos artigos 36 a 39. O advento do termo contratual, a encampação, que depende de autorização legislativa, a caducidade, que não isenta do pagamento de indenização pela reversão dos bens. Reversão dos bens é o repasse dos bens da empresa concessionária do serviço público para a entidade da administração pública. E a rescisão do contrato por iniciativa da própria entidade, da própria empresa concessionária. Ainda a anulação, falência ou extinção da empresa concessionária, etc, etc, etc. Cuidem, portanto, as formas de extinção das concessões. Senhores, este foi o nosso aulão preparatório para o exame da OAB. Espero que as explanações tenham sido úteis. Me despeço de todos e até nosso próximo encontro.